Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Helder de Souza, e estamos aqui em mais uma aula no nosso canal Física em Foco. E nessa hora nós estaremos discorrendo um pouco sobre força magnética. O intuito dessa aula é eu fazer um resumo sobre força magnética e depois resolver alguns exercícios para colocar em prática aquilo que nós aprendemos, tá bom? Mas logo após a nossa humilde e simples vinheta. Então vamos lá. Em primeiro lugar, nós descrevemos a força magnética como a força de interação entre corpos que possuem propriedades magnéticas, como ímãs e cargas elétricas. Nós vimos que uma das propriedades dos polos magnéticos de um ímã é que polos de mesmo nome se repelem, enquanto polos de nomes contrários se atraem. Então, a força magnética existe tanto entre ímãs, como pode existir também a força magnética entre um campo magnético e uma carga elétrica que esteja se movimentando nesse campo magnético, né? Então, como a força magnética ela é uma força, é uma grandeza vetorial, ela possui três características, né? Que é intensidade, direção e sentido. Nós aprendemos em sala de aula que a intensidade da força magnética, também chamada força de Lorentz, é dada pelo produto da carga, velocidade, campo magnético e o seno de θ, que é o θ seria o ângulo entre a velocidade e o campo magnético, tá bom? Aqui tem uma figura que representa como seria a relação entre os vetores velocidade, vetor indução magnética B e o vetor força. Então, a intensidade da força magnética é dada por esse produto, e aqui eu descrevo o que é cada uma das coisas, né? Por exemplo, o Q aqui, o primeiro, né? Deixa eu circular aqui, ó. Q é a carga, que é dada em Coulomb. V é a velocidade, que é dada em metro por segundo, no SI. B é a indução magnética, que é dada em Tesla. T, viu gente? T é de Tesla, tá bom? Deixa eu apagar aqui para ficar tudo bonitinho, né? E θ vai ser o ângulo que vai depender qual seja o ângulo que o vetor V faz com o vetor campo magnético, tá bom? Bom, aqui eu trouxe também para vocês uma tabelinha de como o seno ele se comporta com os ângulos, né? Seno de 0 grau é 0, 30 graus 1,5, 45, 60, o seno de 90 é 1. É quando você tem a força magnética, ela é máxima quando o ângulo entre a velocidade e o campo magnético é 90 graus. Por exemplo, aqui, né? Aqui você tem uma figura do lado esquerdo, uma figura tridimensional, né? Mas suponha que o V estivesse assim, realmente saindo do plano da tela, nesse caso, já que eu estou escrevendo aqui na tela, tá? Então, suponha que ele fizesse aqui 90 graus, né, com um ângulo B. Nesse caso aqui, quando o ângulo é 90 graus, é quando você tem a força máxima. E nesse caso aqui, a força só vai ser QVB, porque o seno de 90 é 1, né? Essa parte aqui, ó, final seria 1, tá bom? Mas deixa eu deixar a equação total aqui, apagar aqui para não ficar feio, tá bom? E nós aprendemos também que a intensidade, tudo bem, já descobrimos, é QVB seno de θ. E como é que eu faço para descobrir a direção e o sentido, né? A direção e o sentido são dados pela regra da mão direita, certo? Que a gente aprendeu na sala, que é a regra da mão direita espalmada. Só que essa regra tem vários nomes, né? E você não está restrito somente a uma forma de você calcular isso, né? Aqui eu trouxe para vocês uma figura de como seria utilizada a regra da mão direita, né? Então, aqui para a esquerda nós teríamos o vetor V, faltou essa figura que eu tirei da internet aqui, faltou o vetorzinho aqui em cima do V, né? Todos eles têm que ter um vetorzinho em cima aqui. F, vetor B, todos eles têm que ter, tá bom? Então, V está para a esquerda, B está para dentro da tela, aqui, né? Da tela, já que eu estou no plano da tela escrevendo, certo? Então, a força seria para baixo, né? Se eu perguntasse qual a direção e o sentido da força? Força, direção vertical, sentido para baixo, tá bom? Essa regra da mão direita espalmada, ela recebe outros nomes, como já falei. Eu já vi em alguns livros falar a regra da mão direita número 2, porque a regra da mão direita número 1 seria a regra da mão direita envolvente,
que é aquela que determina o sentido do campo magnético, tá bom? E aqui tem outros exemplos, por exemplo, aqui, ó. Note que nessa figura que eu tirei que eu trouxe para vocês, a velocidade é dada pelo dedo polegar, o campo é dado os dedos aqui, né, esses dedos, e a força seria saindo da página, né? Eu só trouxe aqui só a título de informação, só para vocês saberem que existe na literatura outras formas, né? Essa regra, por exemplo, é chamada regra do empurrão, ou regra do tapa, né? Enfim, mas deixa eu botar um xizinho aqui, porque vocês aprenderam do outro jeito, em sala de aula, e se eu mostrar outros aqui, pode ser que vocês compliquem, né? Mas assim, eu só estou trazendo a título de informação. E também tem a regra da mão esquerda, a regra de Fleming, que eu falei em sala de aula, né? Então você encontra aí outras regras, mas todas elas levam ao mesmo resultado, porque esse sistema é chamado de um sistema de coordenadas destrógiro, né? Então, se você pegar e mudar aqui por exemplo, como está nessa figura aqui, que eu risquei todinha, né? Se o V for o polegar, o B for os dedos, então a força é para cima, né? Então você pode também ir trocando aqui, fizer uma permuta aqui, né? De uma certa forma, né? E você pode obter o mesmo resultado, tá? Mas vamos ficar com essa daqui, que vocês já se acostumaram e nós fizemos vários exercícios em sala de aula, tá? Mostrando como é que funciona isso aqui, tá bom? Bom, vamos começar aqui com um exercício bem simples, tá? Onde você tem uma partícula eletrizada com carga de 1 milicoulomb. Aí lembrando que esse mili aqui vale 10 a menos 3. E é o mesmo que aparece em milímetro, miligrama, então tem milicoulomb. Tá? É lançada em um campo magnético de intensidade 2 Tesla. É um campo bem forte, tá? Com velocidade 2,5 metros por segundo. Deixa eu mudar a cor dessa canetinha porque é melhor azul. Enfim, então determina a intensidade da força magnética para os ângulos de lançamento. 30 graus, 0 grau, 180 e 90 graus. Bom, a gente sabe que aqui está a tabelinha dos senos, né, para facilitar. Eu vou facilitar para vocês, deixar essa tabela na hora da prova, tá? Então, vamos lá. A força magnética é dada por QVB seno de θ. Para o primeiro caso, o seno de θ é 30 graus, então seu valor aqui vai ser 1/2. Seno de 30 graus é igual a 1/2, tá? Ou você pode escrever simplesmente 0,5. Então, fazendo a substituição aqui, as substituições devidas, eu tenho que a carga é 1 vezes 10 a menos 3. 1 vezes 10 a menos 3. A velocidade é 2,5 metros por segundo. B é o campo, 2 teslas. E o seno de 30 graus vai ser meio. Eu vou usar 0,5, tá bom? Aí aqui, como eu já falei diversas vezes, junta número com número, potência você vai repetir porque só tem uma, né? Então, a força magnética, 1 vezes 2,5, 2,5 vezes 2, 2 vezes meio aqui, ó. Isso aqui vai dar 1. 1 vezes 2,5 dá 2,5, 2,5 vezes 10, 10. Eita, que zero feio. 10 a menos 3. Newton. Lembrando que a unidade de força é Newton, tá, gente? Qualquer força, seja ela magnética, força de atrito, força elástica, força peso, o que for, é sempre Newton, tá? Que é a unidade do SI. Então, já achamos a força magnética na letra A e na letra B. θ é igual a zero. Como θ é igual a zero, eu sei aqui ó, que o seno de 0 grau é zero. Então, a força magnética como seno de 0 grau é igual a zero, então implica que a força magnética é igual a zero, né? Porque o seno de 0 grau é zero. Na letra C, você tem que... Aí você vai dizer, professor, na tabelinha não tem, mas só lembrar do ciclo trigonométrico, né, gente? 0, 90, 180, 270. É 0, 1, 0, menos 1. Né? Então, seno de 180, então vou colocar aqui, ó, seno de 180 graus também é igual a zero. Então, implica que a força magnética também é zero. A situação B é quando a partícula está se movendo paralela ao campo. Então, a força é zero.
E na situação C é quando a partícula está se movendo antiparalela ao campo. Então a força também, nesse caso, é zero, nos dois casos, tá? E a última letra, que é a letra D, você tem que o ângulo é 90 graus. Quando é 90 graus, o seno de 90 é igual a 1. E conforme já discutimos nos slides anteriores, quando o θ é igual a 90 graus, é quando você tem a força magnética máxima. E você calcula ela simplesmente colocando força magnética igual a QVB. Q vezes V vezes B. E o seno de θ, professor? O seno de θ é seno de 90, que é 1. Então não precisa colocar o valor dele aqui. É só substituição mesmo. Que 1 vezes 10 elevado a menos 3. V é a velocidade 2,5 metros por segundo. 2,5 metros por segundo, plural. E o valor do campo magnético, 2. Então, é fácil de você perceber que... Deixa eu colocar a vírgula aqui, ficou muito fininha, né? Na letra A, a força magnética é a metade da força total. Por quê? Porque o valor do 130 graus é meio, metade de 1. Então, claro, aqui vai dar 5, né? 5 vezes 10 a menos 3 Newton. Claro, você pode fazer essa relação com isso aqui. Ó. Se o 130 graus é meio e o 190 é 1, então isso aqui é vezes 2. Ou seja, o 190 é o dobro do 130, né? Beleza? Então, deu esse resultado aí, tá bom? Então, exercício 1 feito, rapidinho, facilzinho. E agora vamos para o exercício 2. No exercício 2, você tem uma partícula eletrizada de carga positiva. Ó, a carga aqui, ó, é uma carga positiva, certo? O problema já deixa claro que a carga é positiva. Também a única coisa que vai mudar se a carga for negativa é que a força vai estar no sentido inverso daquele que você usa a regra da mão direita, né? Então, para onde apontar o seu polegar, você coloca no sentido contrário, tá bom? Então, note que a carga, mais uma vez, aqui está em milicoulomb, né? Que é 10 a menos 3 novamente. 10 elevado a menos 3. 10 elevado a menos 3, beleza? Está em movimento com velocidade instantânea de 5 metros por segundo num ponto de um campo magnético cujo vetor indução tem intensidade de 2 vezes 10 a menos 5 Tesla. Observe a figura a seguir em que o ângulo entre os vetores B e V é de 30 graus. Então, o ângulo aqui, ó, entre os vetores é de 30 graus, tá bom? Então, ele quer que você determine o vetor força magnética dando a direção, o sentido e o seu módulo. Então, a intensidade a gente já sabe calcular, que é força magnética igual a QVB, QVB, seno de θ. Então, é só substituição mesmo. E a gente lembra que o seno de 30 graus, que a gente fez no slide anterior, na tabela, é meio, né? É meio. Então, é só substituir aqui, ó. A carga é 3 vezes 10 a menos 3 Coulomb. A velocidade é 5 metros por segundo. O campo B é 2 vezes 10 a menos 5. 2 vezes 10 a menos 5. E o seno de 30 é meio. Meio, 0,5. Ou meio, tanto faz, né? 1 sobre 2. Então, vou juntar número com número. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 2, 30. 30 vezes 0,5 dá 15 novamente. Então, força magnética é igual a 15. E potências de mesma base, multiplicação, né? Você conserva a base e soma os expoentes. Vai ficar menos 3, menos 5. Sinais iguais, soma e conserva, dá menos 8. Então, aqui eu ando uma casa para a esquerda e o expoente soma 1. Menos 8 mais 1 dá menos 7. Então, vai ficar 1,5 vezes 10 elevado a menos 7 Newton. Pronto, já encontrei a intensidade da força. Outra coisa importante é que em algumas questões pode ser pedido não a intensidade, mas o módulo. É a mesma coisa, viu, gente? Intensidade e módulo é a mesma coisa, tá?
E outra coisa, como ele fala módulo ou intensidade, sempre o valor da carga que você vai usar aqui, ó, sempre vai ser em módulo, tá bom? Eu não coloco módulo aqui porque assim já fica subentendido, a carga aqui é positiva, né? Então, nesse caso nem precisa, mas é só você lembrar que se a carga aqui fosse negativa, se fosse uma carga negativa, né, tipo se fossem elétrons ou algum corpo carregado negativamente. Então, você colocaria em módulo, porque a força aqui magnética, se ele está pedindo a intensidade, determina o vetor força magnética na direção, sentido e o seu módulo, então não pode ser negativo, tá? Então, tem que lembrar disso aí. Então, a carga sempre tem que ser em módulo. Bom, para calcular a direção e o sentido, você vai fazer o seguinte. Regra da mão direita, a velocidade está para fora do quadro. Do quadro não, pensei que eu estava em sala. É só costume, né? A velocidade está para fora da tela, né? Então os dedos, indicador, dedo médio e por aí vai, para fora. B para a direita, então a força seria para cima, gente, aqui, ó. A força para cima aqui, ó. No mesmo sentido do eixo Y. Então, força magnética. Qual seria a direção? Direção vertical, vertical, sentido para cima, para cima. Direção vertical, sentido para cima. Pronto, acabou-se. Algo que nós podemos resumir com esse slide aqui é que o vetor força sempre vai estar no plano perpendicular ao plano formado por V e B. Qual é o plano formado por V e B? É o plano, nesse caso aqui, XZ, né? Plano XZ. Então, FM só poderia estar para cima ou para baixo. Se você trocar a ordem aqui, ó, se aqui fosse V, por exemplo, e o B fosse assim, então você inverteria a ordem. O FM seria para baixo, a força magnética, tá? Tem que ficar ligado nisso aí. E também olhar qual é o sinal da carga. Se a carga for negativa, também muda o sentido, tá bom? Não muda a direção. A direção seria vertical, mas o sentido sim, tá bom? Bom, então, questão 2 finalizada. Vamos para a questão 3 agora. Questão 3 é uma questão teórica, é só para você marcar aí o V ou F, tá bom? Uma partícula com carga elétrica Q é lançada em uma região do espaço onde existe um campo magnético uniforme B. A força Fb, que age sobre a partícula, devido à presença do campo magnético, é dada em módulo por Fb igual a QVB seno de θ. Claro, é a força de Lorentz, nós já vimos no início dessa aula aqui. Em que θ é o ângulo formado entre os vetores V e B. A direção do vetor Fb é conhecida através da regra da mão direita, seja ela espalmada, a regra do tapa, ou seja lá o que for. A regra vai dar sempre no mesmo, na mesma orientação da força, tá bom? De acordo com o texto, assinale V ou F. A letra A, ou a primeira, diz assim: Fb é sempre perpendicular ao plano determinado pelos vetores V e B. Isso a gente acabou de discutir, né? No slide anterior, verdadeiro. O sentido do vetor Fb depende do sinal da carga elétrica da partícula. Sim, depende sim. Se for positivo, é um sentido. Se for negativo, sentido inverso. Quando a partícula se move na mesma direção de B, o campo magnético não exerce força sobre ela. Claro que não. Porque se estiver na mesma direção, tá certo? Então a força magnética é zero. Então não tem campo magnético, né? Então essa aqui também é verdadeiro. Note que quando ele fala aqui na mesma direção, pode ser a mesma direção e o mesmo sentido, ou a mesma direção, sentido contrário. Qual a diferença? Se for a mesma direção e mesmo sentido, estão paralelos. Mesma direção, sentido contrários, antiparalelo. Por aí vai. E por último, o módulo do vetor B é dado por isso aqui. Gente, é só você pegar essa equação aqui, ó, e isolar esse termo aqui, o B. O B. Quando você isola B, ó, B isolado, aí do outro lado esquerdo aqui ficaria FB no numerador. E abaixo desceria Q, V e o seno de θ. Ficariam no denominador. Então, note que essa equação aqui é igual a essa aqui, né? Então, essa aqui também é verdadeiro. Então, nessa questão 3 foi tudo verdadeiro, né? Tranquilo, né? E para finalizar essa primeira aula, nós temos aqui uma situação, né, de uma partícula iônica de carga positiva Q,
Então, vou colocar aqui o sinal já para ninguém ficar... Ó, a carga positiva aqui embaixo, tá? Desloca-se numa região do espaço. Nela coexistem um campo elétrico vertical e um campo magnético horizontal B. Então, o campo magnético é... O campo elétrico é vertical para cima. Todo mundo está vendo as setas vermelhas aqui para cima. Vertical para cima. E o campo magnético ele é perpendicular ao plano da página e saindo da página, porque você pode ver aqui que tem uns círculos junto com os pontinhos. E nós aprendemos que o círculo junto com o ponto, ou simplesmente um pontinho, vai ser perpendicular ao plano da página e saindo da página, ou da tela nesse caso aqui, né? E se for um xizinho, bolinho xizinho, ou simplesmente um x seria entrando na tela, sentido, direção perpendicular ao plano da tela e o sentido entrando na tela nesse caso, né? Bom, as intensidades do campo elétrico e do campo magnético são 3 vezes 10 a menos 2 Newton por Coulomb e 5 vezes 10 a menos 1 Tesla. Então, com que velocidade a partícula cuja massa é desprezível deve movimentar-se para que a força resultante entre a elétrica e a magnética seja nula sobre ela? O que acontece é que, quando a velocidade é pequena, a força magnética também é pequena. Então, se você vai aumentando a velocidade, vai chegar um momento em que a partícula ela vai passar reto aqui, né? Vai passar sem se mover para cima nem para baixo. Como assim, professor? Lembre que quando a carga é positiva, ela vai sempre se orientar na mesma direção das linhas de campo elétrico, para cima, né? Então, a força elétrica é dada por Q, a carga vezes E. Note que a carga aqui sempre em módulo, tá bom, gente? Sempre em módulo. Q vezes E. Bom, então a força aqui seria para cima. Se não tivesse força magnética, a partícula faria isso aqui, ó, para cima. Ela desviaria para cima, tá bom? Bom, só que ali você também tem uma força magnética, Fm, que todo mundo já sabe. Nós já vimos nos slides anteriores, que é QVB. Sendo θ precisa colocar, não, porque a velocidade está para a direita e o campo está para fora, saindo do quadro, né, para fora. Então, o ângulo entre eles aqui, ó, é 90 graus. Seria para fora aqui. 90 graus. Como é 90 graus, 190 é 1. Tá bom? Então, vamos lá. Se a força magnética for maior do que a força elétrica, note pela regra da mão direita, você colocar os dedos na direção de V, a palma da mão saindo da tela, então a força seria para baixo. Você tem essa partícula, ela experimenta uma força elétrica para cima, e uma força magnética para baixo, Fm. Se a força magnética for maior do que a força elétrica, essa partícula vai fazer isso aqui, ó, desviar para baixo. Ela desvia assim, né? Tem a velocidade, ela desvia para baixo. Então vai existir um valor de V em que isso não acontece, né? Em que as forças se igualam, né? Então eu vou igualar as forças aqui. Força magnética igual a força elétrica. Força magnética é Q, V, B. E a força elétrica, Q vezes E. Note que nesses casos aqui as cargas se cancelam. E V vai ser simplesmente campo elétrico sobre o campo magnético. Tá? Então, aqui fica. O campo elétrico é 3 vezes 10 a menos 2. E o campo magnético é 5 vezes 10 a menos 1. Então, a velocidade vai ser... Vou juntar número com número, potência com potência, né? Sempre essa regrinha, gente. Não junte número com potência, tem nada a ver uma coisa com a outra. 3 sobre 5 é 0,6. 0,6 vezes 10. Como é que a gente faz a divisão de potência mesmo a base? Conserva a base e subtrai os expoentes. Menos 2, menos 1. É menos 2 mais 1, que daria menos 1 aqui. Você pode colocar isso aqui em notação científica ou simplesmente, como o valor do algarismo aqui no expoente é pequeno, você pode colocar aqui, ó, no caso, andando uma casa para a esquerda, você some com a potência, né? Ficaria 0,06.
ou 6 vezes 10 a menos 2, tanto faz. Então, 0,06 metros por segundo. Então, essa é a velocidade que a partícula precisa ter para ela passar direto aqui, ó, sem desviar nem para baixo nem para cima, tá bom? Então, esse é o valor da velocidade. E aqui a gente termina a nossa primeira aula sobre força magnética. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo. Valeu, gente. Tchau.